que você tem a Bíblia, por gentileza, abra ela no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o verso de número 21. Hebreus, capítulo de número 11, e o verso de número 21, só para a gente fazer uma breve reflexão desse texto dessa manhã. O texto diz assim: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou encostar na ponta do seu cajado. Eu vou repetir esse texto só para fixar na memória da gente, até porque se trata de um texto que não é muito conhecido. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Queridos, o livro de Hebreus se trata de um livro um pouco complexo e dificilmente a gente vê alguém impor ou apresentar algumas expressões a respeito deste livro. Há muita facilidade, a gente ouve muito citar a respeito da fé, mas quando se trata de outros assuntos do livro de Hebreus, dificilmente se cita pela dificuldade que se tem da interpretação deste livro. Mas quando eu sentava ali e perguntava a Deus se fosse nos dada uma oportunidade, o que diria, Deus colocou esse texto no meu coração. Nesse período do capítulo de número 11, onde cita a respeito dos heróis da fé. Quando está citando sobre esses heróis da fé, eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, você vai observar que eles vêm citando a respeito desses heróis. No verso de número 17 ele cita sobre Abraão e a oferta de Isaac, e no verso de número 21 ele cita a respeito de Jacó, e no verso 22 sobre José. Quando eu estava observando esse texto ele traz uma expressão um pouco meio que não tanto aceita no nosso meio pela expressão que diz próximo da morte. Se trata de um pensamento um pouco não aceito, até porque nós seres humanos não temos em mente essa linguagem, que é a linguagem da perda, a linguagem da morte, não é muito aceita no meio de nós. Mas esse texto está expondo e apresentando que Jacó estava próximo da sua morte. Quando eu estava analisando a respeito disso, você vai observar que algumas citações e algumas falas de alguns autores da Bíblia, que eles citaram perto da sua morte algumas palavras. Quando você observa a respeito de Davi no livro de Reis, você vai observar que Davi, ele apresenta dizendo que eu estou indo pelo caminho de toda a terra. Davi estava apresentando o seu período de morte, e no período da morte ele chama o seu filho Salomão e apresenta alguns conselhos a ele perto da sua morte. Você vai observar na carta de Pedro, que o apóstolo Pedro também fala que ele está perto de deixar este tabernáculo, citando também a respeito da sua morte e da partida que ele haveria de ter naquele período que estava perto. Você vai observar também que Jesus ele fala a respeito da sua morte e ele chama os discípulos dizendo: é chegado a hora de eu ser entregue nas mãos dos pecadores. Você vai observar também no verso de número 22 que José também perto da morte, ele vai olhar para os homens e dizer: olha, quando eu estiver perto da minha morte e após a minha morte, tira o meu osso da terra do Egito. Você vai ver também que o apóstolo Paulo, perto da morte, o apóstolo Paulo ele escreve na carta ao Timóteo e ele vai dizer a respeito da sua partida, e ele começa a apresentar dizendo: olha, Timóteo, eu acabei a minha carreira, eu guardei a minha fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Você vai observar que todas as expressões, você vai ver que eles expressam palavras simples. Eles não citam coisas muito complicadas e complexas, mas a expressão é simples. Davi expressa coisas simples. Pedro, Paulo, José, todos eles apresentam coisas simples sobre a sua morte. Mas quando você vê a respeito de Jacó, você vai observar que Jacó, perto da morte,
ele vai abençoar, como que é comum, os filhos de José. Observa que ele está perto da morte, mas mesmo sabendo da sua morte, ele está como que dizendo: eu vou morrer, mas eu vou morrer abençoando os filhos de José. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei encucado, porque nós vivemos a vida, e na vida que nós vivemos, em todo detalhe, quesito de perda, nós não abençoamos, nós reclamamos. Se fura o pneu do carro, a gente reclama. Se não dá certo a ida do trabalho, a gente reclama. Se não dá certo a vida na religião, a gente reclama. Mas esse homem nos ensina que perto da sua morte, ele não morre praguejando, mas ele morre abençoando. Era como que ele olhando e dizendo, como que se diz em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos do Senhor, elas virão e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor